Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esses bandidos cometendo crime contra mim, não consigo nenhum advogado para me livrar deles, também não consigo ver os meus amigos aqui. É um negócio assim, uma quadrilha de bandidos retardados e seguem aqui poluindo a minha vida, me agredindo pelo hackeamento do sistema e uma série de outras nojeiras que eu sigo aturando aqui nos últimos anos. Enfim, um baixíssimo nível e ao mesmo tempo me impedem aqui de seguir minha vida e de melhorar da bosta que eu passei nos últimos anos, muito por culpa deles também, tá? Então estou continuando aqui a tentar resolver isso, mas é muito difícil com a gente com dinheiro, né? E são vermes a ponto de atacar alguém ali durante anos e achar que estão certos, né? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aniversário de 1 ano da eleição que definiu a derrota do Bolsonaro, né, a vitória do Lula, tá, e todo esse processo aí que acabou gerando, né, um novo governo para o Brasil, para a gente poder caminhar de verdade aí em direção a um futuro produtivo, né? Então, no dia 30 de outubro do ano passado, a gente, né, teve ali definitivamente a vitória do Lula, né, no segundo turno, e aí a gente pôde comemorar, enfim, tal, e o Bolsonaro começou a ficar para trás. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Vai falar um pouquinho sobre esse fato. Eu escrevi um texto no Facebook também que eu vou ler uns trechos para vocês aqui e refletir junto com alguns livros, tá? E, enfim, para além disso a gente vai construindo aqui, tá, a reflexão desse evento importante aí, tá? 1 ano sem Bolsonaro, né? Não foi o começo do governo Lula, né? O governo Lula está com 10 meses aí, né? Começou no dia 1º de janeiro, mas desde o dia 30 de outubro a gente já sabia que o Bolsonaro, né, estava derrotado, e esse é um evento importante para ser lembrado aqui, tá? E as redes sociais também estão aí comemorando, e o Lula também publicou uma nota aqui, tá? E eu vou narrando para vocês aqui, porque né, os vídeos do canal eles não destruíram ainda, então eu vou fazendo aqui, tá? E antes disso eu já deixo para vocês mais uma vez aqui, né, a dica do meu livro de poemas, do outro lado de cá, tá? O zap está na descrição do vídeo. Se vocês conseguirem furar o hackeamento desses vermes, a gente de repente conversa aqui, tá, sobre o livro e negocia, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, né, foi no dia 30 de outubro de 2022 que a gente teve ali definitivamente a vitória do Lula, tá, sobre o Bolsonaro, com 50,9% dos votos, uma vitória ali muito apertada, tá, e o Bolsonaro com 49,1%, quer dizer, menos de 2%, o que dava ali em torno de 6 milhões de votos, né? Quer dizer, uma diferença, foi a menor diferença da história, tá? E mesmo assim a gente conseguiu vencer. E vencer não foi vencer apenas um candidato, né? Foi vencer um golpista, vencer um sujeito que colocou policiais rodoviários federais na estrada para poder cometer crime contra as pessoas, para poder barrar eleitores ali, preparou minuta de golpe depois da eleição, enfim, né? Eu anotei aqui, né? Enfim, aquela quantidade gigantesca de bolsominions nas portas dos quartéis pedindo golpe militar e o exército, enfim, né, sem reagir, sem tomar providências. Essa é a direita brasileira, é golpismo puro, são projetinhos de ditadores, né, e o Bolsonaro não poderia ser diferente, tá? E para além disso, né, a postura, né, para além de todos os problemas que eu falei aqui agora, a postura internacional dele radicalmente submissa aos Estados Unidos e patética, né? Criou problema com um monte de gente, enfim, né? Criou constrangimento com um monte de gente que chamou a mulher do Macron lá de feia, né? Quer dizer, o cara é o atraso, a direita é o atraso brasileiro, tá? E eu estou sentindo na pele isso aqui na minha vida nos últimos anos, tá? Enfim, pessoal, e aí a gente vai falar um pouco também hoje sobre os tópicos problemáticos do bolsonarismo que continuam, né? Porque o Bolsonaro foi derrotado no executivo, mas o bolsonarismo e o direitismo brasileiro continua no Congresso, continua no Senado, continua na vida, né, cultural, na vida social do Brasil, tá? Porque isso é um câncer que a gente tem no país aqui,
que pelo menos agora, né, esse é o lado positivo do bolsonarismo, ele deu as caras, ele saiu do buraco ali, né, saiu dos escaninhos do golpismo, e o golpismo hoje é uma coisa muito evidente, né? Isso como eu disse, é um fator positivo do bolsonarismo, que é isso, né? É o fato de que ele está explícito agora, né? E em se tratando de um evento público, a gente tem que dialetizar isso para poder o país caminhar, né, de um jeito ou de outro, tá? Então, pessoal, o texto que eu escrevi no Facebook foi o seguinte, tá? Eu fiz uma comparação, tá, com a Reforma Protestante, né? E aí é o seguinte, 1 ano da nossa Reforma Protestante, né? Por que eu estou colocando aí essa questão da Reforma Protestante? Deixo até já aqui a dica desse livro aqui, tá? As 100 maiores personalidades da história, tá bom? E aqui vocês vão ter perfis, né, dessas 100 figuras, dentre elas o Gutenberg e o Martinho Lutero, tá? Que são os caras que eu estou ponderando aqui nessa comparação. Já fiz vídeo sobre eles aqui também. E, bom, o fato é esse, tá? Eu chamo isso de Reforma Protestante porque a Reforma Protestante, que foi aquele movimento que começou com o Martinho Lutero e que teve ali aos pouquinhos, né, foi ganhando corpo, foi ganhando espaço com a imprensa do Gutenberg. E por que ganhou espaço com a imprensa do Gutenberg? Porque as Bíblias foram podendo ser traduzidas do latim para as línguas vulgares, né, na Europa, e aí isso só pôde ser feito com a prensa do Gutenberg, né? E foi isso que começou a ampliar aquelas ideias do Martinho Lutero e de outras figuras ali, para poder gerar aquilo que a gente chama de Reforma Protestante na Europa, e que acabou com o poder vertical absoluto da Igreja, que era a Idade Média, tá? Então eu estou chamando, né, esse período bolsonarista que a gente teve aí de 6 anos e meio, período direitista e bolsonarista, de nova Idade Média, né, que o Brasil, né, acabou caindo nisso. Enfim, atraso econômico, né, concentração de poder, fanatismo religioso enfiado no Estado, uma série de nojeiras, né? E a matança da Covid também, que foi um negócio assim escandaloso, absurdo, né? Um sujeito que não tem preparo nenhum, né? Oferecendo cloroquina para as pessoas, enfim, né? Sem diálogo com a comunidade internacional e com a boa, né, comunidade internacional, porque inclusive dentro da esfera dos cientistas, né, também tem gente ali sem noção, né? Eu estou sentindo na pele isso agora também, tá? E exemplos disso no governo Bolsonaro tem vários, por exemplo, a tal de Nisa Yamaguchi lá, né, que só fala bobagem, tá? Mas enfim, tá, pessoal? Então, a Reforma Protestante, nossa, foi o Lula, né? Foi um protesto, mas não foi um protesto religioso, né? Foi um protesto político e republicano, tá? Contra a nova Idade Média bolsonarista e direitista do Brasil. Então foi um protesto contra o atraso, contra a pobreza de projeto, contra o lado obscuro e medíocre do nosso país, que, enfim, ficou muito evidente e explícito aí nos últimos anos, né? E eu acho que uma herança bacana também, né, para a gente ir pensando, né, conforme, né, a gente vai conseguindo aqui refletir isso, é o fato de que existe uma distinção marota entre uma direita, né, liberal e light e uma direita bolsonarista. Na verdade, o que distingue, na minha concepção, o que distingue essas duas direitas é meramente o cinismo, né? Porque você vê o Paulo Guedes, o Aécio Neves, são figuras dessa direita light, tão baixo níveis quanto o Bolsonaro, né? E o projeto é o mesmo, né? Criar uma lógica de medo da esquerda, né? Enfim, e implantar e sustentar o neoliberalismo, né, excludente, que concentra renda e ao mesmo tempo atrasado no Brasil, tá? Então a única diferença do Fernando Henrique para o Aécio Neves, por exemplo, é uma certa polidez, um certo cinismo ali, né, no Fernando Henrique, que não tem no Aécio Neves, que é um desbocado, só fala, né, ele abre a boca mesmo para falar o que pensa e aí fala bobagem, e as bostas que eles pensam ficam mais evidentes, né? Assim como Paulo Guedes, que é tão baixo nível quanto, e Bolsonaro nem se fala, né? Enfim, pessoal, o ano 1, então estamos no ano 1, DNIM, tá? Que seria um depois da Nova Idade Média, certo? E essa Nova Idade Média se abateu sobre o país e durou cerca de 6 anos e meio, né? E foi comandada primeiro pelo Temer
e depois o Temer, na verdade, desculpem, o Temer, na verdade, ele não é exatamente, não era nem um comandante, né? Ele foi ali ele é um sujeito que ele ganhou ali a sorte grande, vamos dizer assim, né, de estar naquele posto, né, na hora certa, no momento certo, que é o momento do golpe, um sujeito que não teria nem 1% de votos numa eleição, né? Quer dizer, diferente do Bolsonaro, que pelo menos conseguiu amealhar ali um apoio popular, o Temer não tinha apoio popular nenhum ali, nenhum. Tanto é que todos os bolsominions, você conversava, né? E conversa até hoje com muitos bolsominions, eles acham até hoje que Temer é Dilma, Dilma é Temer, é uma alienação completa, mas que o Bolsonaro amealhou para si como apoio, o Temer não, né? E aí, enfim, mas o Temer ganhou esse posto aí de comandante no início, mas o fato é que quem realmente começou a gerir isso de maneira, né, enfim, algo, digamos assim, né, algo até usado, né, pela direita neoliberal, Paulo Guedes, mas enfim, estava ali, né, com apoio popular, foi o Bolsonaro, né? Enfim, então eu chamo ele de capetão do atraso, né? Que é uma mistura de capitão com capelão, né? Porque é isso, é um fundamentalistazinho, autoritário e neoliberal, né? E é interessante também, eu não gosto desses termos de psi, né? Eu quero distância dessa porcaria, mas enfim, existe um terminho ali que é o sadomasoquismo, né? Que eles gostam de usar, né? E que, né, se você elimina esse caráterzinho psi do termo e pensa nele meramente como um adjetivo ali, ele se encaixa em várias coisinhas aí que estão rolando. E, por exemplo, no comportamento da direita brasileira, que ao mesmo tempo eles são autoritários com o brasileiro de classe média, com a esquerda, etc., e são poodlezinhos com os Estados Unidos, né, com o poder dos Estados Unidos e tal. Quer dizer, uma coisa meio sadomaso, né? Tipo, entendeu? A gente desconta aqui, o Gessé Souza fala um pouco sobre isso, né? Essa coisa de que o sujeito só se reconhece, né, atacando o outro, né? Então, isso serve tanto para o classe média que ataca o pobre, quanto para o rico que ataca o classe média e o pobre e fica babando o ovo dos Estados Unidos, seguindo cartilhinha do FMI, né, antigamente e agora aí desses golpes aí que eles continuam armando em todo lugar, né? Então, enfim, essa é a direita brasileira, né? Então, pessoal, continuando, tá? O capetão do atraso, o Messias ignorante, como tal, um farsante, né? E é isso, eu estou lendo aqui alguns livros, né? Estou lendo esse livro aqui agora, que é O Ovo da Serpente, tá? O livro da Consuelo Diegues, sobre o bolsonarismo, certo? Um livro muito interessante, que ela está aqui apresentando vários dados de várias figuras importantes aí da campanha do Bolsonaro, né? Enfim, as estratégias que eles criaram e uma série de outras coisas aí, tá? Que foram alavancando o bolsonarismo, certo? Estou lendo esse livro aqui também, que é um livro que fala sobre a Operação Lava Jato, tá? Com uma série de provas aqui, de reflexões sobre os prejuízos violentos que a Lava Jato causou no Brasil, tá? Então, é uma dica importante aí também. E cito de novo aqui o livro do Gessé Souza, tá? A Herança do Golpe, que eu li agora há pouco, né? Tem menos de 2 semanas que eu acabei aqui. Eu tenho uns trechos aqui que eu não li ainda, que eu estou aqui lendo em partes, né? Porque eu estou usando também para pesquisar para o meu livro que eu estou escrevendo ali, enquanto esses animais não destroem aqui, né? E aí esses 3 livros, eles demonstram bem essa questão aqui, né? Quer dizer, esse caráter de capetão, né? Ou seja, né, de milico ao mesmo tempo fundamentalista, mas o fundamentalista cínico, né? É um fundamentalismo muito mais militar do que religioso, né? Ele se conectou com os religiosos para poder, de fato, ali ganhar o apoio dessa gente, né? Mas acabou a eleição, você vê, não vai mais em igreja, por quê? Porque é isso, né? Um farsante, tá? Enfim, e aí né, e o Messias ignorante como tal, um farsante, né? Quer dizer, e não existe isso, não existe Messias, né, para política, para nada, na verdade. Esses pastores é tudo conversa fiada, estão ganhando dinheiro ali, vendendo lugarzinho no céu para ignorante ou para incautos, né, pessoas que estão passando por problemas e aí acabam acreditando, né, nesses pilantras e dão o dinheiro todo e tal. Enfim, né, e muito menos na política, menos ainda. Política é um local, é um lugar de projeto, né? É evidente que você tem que discutir, por exemplo,
o papel dos marqueteiros, né, o quanto que o marketing foi poluindo a política ali, né, com essa ideia de que o importante é a imagem, o importante é, é a entonação, é o discurso, né, o dom, enfim, né, uma outra coisa que eles chamam de né, essa empatia que cria com o público e tal. Enfim, isso tudo é muito bonitinho, só que isso, na verdade, esconde o que é realmente importante para a vida dos outros, que é o projeto. O projeto, especialmente na economia, né? Mas também na cultura, também na educação, também na saúde, porque tudo isso foi poluído pelo lixo bolsonarista, né? E a gente está aí, ó, a gente passou 6 anos e meio, né, atolados sem conseguir avançar, tá? Enfim, então aí, né, o Lula foi o nosso Martim Lutero, tudo misturado a um papel fundamental das novas mídias, né, que são a galáxia de Gutenberg, né? Eu tenho um livro que a pesquisadora usa essa expressão, e a gente está, o Gutenberg contemporâneo é a internet, são as redes sociais, são, enfim, né? E ao mesmo tempo também os debates públicos, né? Que é muito importante, porque isso também é uma forma de comunicação política e tudo mais, tá? Porém, e aí entra a questão aqui, falta, né, ainda esse livro aqui do Gessé Souza também, A Elite do Atraso, que é isso também, né? A direita brasileira é um pouco isso, a elite econômica do atraso, tá? E, enfim, e aí a gente agora parte por um outro ponto aqui, que é o seguinte, a cautela, né? Porque por um lado o Bolsonaro perdeu, né? O Bolsonaro foi derrotado, e a gente tirou o Bolsonaro do executivo, mas o bolsonarismo e o direitismo continuam atuantes no Brasil desde sempre, né? E a gente acabou de ver isso agora aí com essa questão da Caixa Econômica Federal, né? O tal do, aspas, centrão, enfim, né? Chantageando o governo para poder ganhar cargos e ficar ali atrapalhando e metendo dinheiro no bolso, né? E ao mesmo tempo mantendo um certo poder ali que permite com que eles fiquem se reproduzindo ad infinito no Estado, enfim, né? Parasitando o Estado ali, e o Brasil não caminha, tá? Então, enfim, a direita continua atuante, tá? E aí o bolsonarismo também. Então, para a gente manter aqui a comparação, né? O Lutero e o Gutenberg pegaram a Idade das Trevas, jogaram, né, a Idade das Trevas num buraco aberto do cemitério, mas os fantasmas que escaparam do cerco ainda mantiveram a maldição atuante por mais de 2 séculos, né? Até mais, se a gente pensar aqui, até mais de 3 séculos ali, porque tinha gente que era punida por crimes, né, contra a igreja, pecado, enfim, uma série de coisas ali ligadas inclusive à sexualidade cotidiana e tal, pela igreja no século XIX, né? Então, quer dizer, essa maldição ali, esses fantasmas da Idade das Trevas permaneceram vomitando lixo na Europa ali até o século XIX, né? Hoje isso lá já é passado, né? Já não existe mais isso lá. Aqui a gente ainda continua, né, com um fundamentalismo muito tosco, muito pobre, Silas Malafaia, Magno Malta, enfim, Igreja Universal do Reino de Deus, quer dizer, um negócio assim, né? Que lá não prolifera, né? Enfim, pessoal, mesmo depois então, né, do Leonardo da Vinci, do Descartes, do Iluminismo, né, do Romantismo, etc., da formação dos Estados-nação, que é importantíssima, né? Foi uma conquista da sociedade ocidental. Mesmo depois, né, de 400 anos depois, os fanáticos ainda tinham poder para aterrorizar os outros. Ou seja, o bolsonarismo, e voltando aqui para o nosso caso, o bolsonarismo não morreu, né? Ele continua vivo, poluindo o Estado e o país com novas mutações e micromutações que seguem causando prejuízo. Precisamos continuar a produzir bastilhas simbólicas todo dia para confrontar as manifestações antipolíticas da infecção bolsonarista, da infecção direitista que existe no Brasil, tá? Querem um exemplo disso? Né? Eu até ontem fiz um texto no Facebook falando sobre um detalhe que me surgiu ali, né? Eu vi uma fala do Roger Waters, fiz vídeo sobre ele aqui também, né? Ele falando sobre a questão da violência policial e se referindo a essa violência policial como violência do Estado. E eu já acho importante a gente abandonar essa expressão. Por quê? Porque essa expressão interessa à direita, na medida em que isso ajuda eles
a manterem uma imagem ruim do Estado, porque é isso que eles ficam plantando para poder sustentar, né, o neoliberalismo como alternativa, né, essa farsa de que o Estado é ineficiente, blá blá blá. E ao mesmo tempo isso escamoteia uma outra faceta dessa questão da violência policial, que a gente viu esses anos, né? A polícia é quase toda de direita, é quase toda conservadora e é quase toda neoliberal, né? Quando eu digo neoliberal, né, algumas pessoas não entendem muito bem como assim. Basta pensar nessa questão do arrego do tráfico. O arrego do tráfico é neoliberal, né? O policial chega ali, né, fecha os olhos, não, tá tudo certo, aí beleza, ganha um dinheirinho, que na verdade isso também não ajuda a mudar nada, né? Porque o que ajudaria de fato seria acabar com o moralismo e legalizar a droga, né? Mas enfim, o arrego do tráfico é isso, desregulamentação, né? O Estado sai de cena e o que vigora é uma negociação ali local, né, baseada na violência, baseada num negócio ali completamente escuso. E neoliberalismo é isso aí, Estado mínimo, né? Então, assim, na verdade, não há violência do Estado quando a polícia agride alguém e mata alguém. Há violência policial, neoliberal e de direita, certo? É importante entender isso, porque senão você acaba, de maneira ali muito ingênua, né, alimentando o discurso falso da direita brasileira, né? Enfim, em todos os níveis, tá? E para finalizar, tá, pessoal, a gente passar para os livros, tá? O crescimento dos neopentecostais de hoje mostra que mais de 500 anos depois do Renascimento, né, europeu, os medievais continuam existindo, poluindo a paisagem. Enquanto os europeus e chineses evoluem, a gente aqui ainda tem que aturar a cantilena moralista dos crentes politiqueiros, né, a subserviência medíocre dos neoliberais e a violência animalesca e imbecil dos bolsonaros da vida. Temos muito caminho pela frente. O primeiro passo foi dado, né, que foi a vitória do Lula. Tá? Mas, ao contrário dos europeus e dos chineses, né, que não tem que se preocupar com terrorismo doméstico, porque a direita brasileira, o que ela faz é terrorismo doméstico aqui no Brasil. Né? Sucatear empresas, destruir, como o tal do Tarcísio está fazendo lá agora, né? Tá destruindo o metrô para privatizar. É assim que eles fazem. É terrorismo doméstico. Né? Nós aqui temos essa direita cínica e pobre que só empurra o país para trás. Portanto, o caminho vai ser longo. Agora, nós não estamos começando do zero, né? Porque o Brasil não é só o país do Bolsonaro, né? O país do Magno Malta e do Paulo Guedes, né? Que são essas figuras dantescas aí que ajudaram a desgovernar o país. O Brasil também é o país do Caetano Veloso, tá? É o país do Chico Buarque, e deixo aqui mais uma vez a dica, é o país do Ciro Gomes, né? Que é um político que estuda, que conhece o país profundamente, que tem aí um trabalho muito interessante nesse sentido e que tem projeto para o país, né? Assim como Lula, assim como Freixo, cada um com as suas diferenças e com certeza ali com a necessidade de um diálogo mais amplo que possa mesclar essas visões aí, né, num sentido positivo, mas o fato é que todas essas pessoas, em maior ou menor medida, têm projeto para o país e não para o próprio bolso, para o interesse privado, tá? Isso é muito importante de destacar. Enfim, né, ou seja, né, um país que já tem repertório suficiente para continuar lutando contra os neomedievais com armas poderosas, né? Não vai ser fácil porque, ao contrário dos projetinhos de ditadores, nós não usamos a fogueira para queimar os neo-atrasados. Nossa principal arma é a inteligência, o projeto, que são inimigos mortais do restalho bolsonarista neoliberal que sobrou em quantidades ainda preocupantes. Mas, apesar disso, e justamente por isso, a vitória vai ser mais bonita no final. Tá? E aí vou deixar o link para vocês, porque o Lula também celebrou um ano da vitória eleitoral dele, né, contra o Bolsonaro, tá? Ele publicou no Twitter o seguinte, ó: há um ano a democracia vencia nas urnas. De lá para cá, retomamos programas sociais, reduzimos desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou. O que você está achando e como está se sentindo um ano depois? Né? Perguntou para o público. Eu estou achando excelente, estou achando que dentro do possível, né, diante de um congresso bizarro que a gente tem, diante de uma realidade aí muito complicada, uma alienação generalizada que a gente viveu nos últimos anos,
né? O Lula está fazendo o que ele pode ali, inclusive adotando projetos do Ciro Gomes, como o Desenrola, por exemplo, tá? E lutando contra a chantagem do tal Centrão, né? Que de Centrão não tem nada, tá? E aí, pessoal, para finalizar, acho bacana aqui destacar alguns elementos rápidos aqui do Bolsonaro que precisam continuar sendo dialetizados aqui, é o que eu tenho feito aqui no artigo que eu estou escrevendo, tá? Então vamos lá, o Bolsonaro vendeu ali algumas ideias, né, como sendo válidas, e ele, Bolsonaro, como sendo, né, o salvador da pátria que ia colocar essas ideias em questão. Um dos exemplos é a ideia de antissistema, né? Tá aqui, ó. Eu comprei esse livro aqui, né, com textos do Boaventura de Souza Santos e do Ailton Krenak, tá? O sistema e o antissistema. Então o Bolsonaro se vendeu como antissistema, um outsider, né? Um cara que não tinha nada a ver com a política tradicional, tudo mentira, conversa fiada, né? E muita gente acreditou nessa. Então a gente tem que dialetizar isso aí, tá? É uma das dialéticas que a gente tem que ir fazendo no Brasil, tá? Em relação ao Bolsonaro e em relação à direita brasileira, né? As fake news também é uma coisa que tem que ser dialetizada, né? Tá aqui o Pós-Verdade, é verdadeira ou falsa, da Lúcia Santaella, no qual ela discute, dentre outras coisas, a questão das fake news, tá? E eu acompanho muito lá a agência Lupa também, que é uma dica bacana aqui para as pessoas, tá? E todo dia tem mentira de baixo nível, difamação dos bolsominions da direita brasileira, tá? Então isso tem que continuar sendo dialetizado aí, tá? Que mais, né? Então, esse livro aqui, que é o Educação e Emancipação, do Adorno, que traz um texto muito importante aqui, que é o Educação Após Auschwitz, que é a base para o que eu estou pensando ali para o Educação Após Bolsonaro, que é o meu livro lá, enfim, não sei se vai ser artigo ou livro, mas enfim, a gente tem que pensar nisso aí também. Por quê? Porque o protofascismo é uma das características do bolsonarismo, né? Já fiz vídeo aqui explicando isso também. O Bolsonaro não é fascista, né, no sentido tradicional do termo. Por quê? Porque um cara como Mussolini, por exemplo, até mesmo Hitler, ele jamais teria um Paulo Guedes para entregar as empresas deles para o estrangeiro, né? É uma coisa completamente, né, contrassenso ali comparar o Bolsonaro com o Mussolini. Porém, existe um aspecto no Bolsonaro que tem a ver com talvez dois aspectos, né, que possam ser comparados aí com o Mussolini, com Hitler. É o militarismo violento, né, e o anticomunismo estúpido e ao mesmo tempo, né, enfim, alienado e, enfim, que chega nas massas ali com efeito, né? E aí a gente vai contrapor isso como? Né, com aquilo que eu tenho chamado aqui de um nacionalismo cosmopolita, certo? Então tá aqui, ó, a pátria em chuteiras do Nelson Rodrigues, acabar com o complexo de vira-lata, portanto com o complexo de poodle da direita brasileira, certo? Que o Lula tá fazendo muito bem, né? Tá aí sendo protagonista em vários eventos internacionais, enfim, né? Questiona, inclusive o Biden acabou, depois de conversar com o Lula, o Biden virou até lá defensor dos sindicatos nos Estados Unidos, quer dizer, claro que, né, isso não muda muita coisa, mas tem um certo simbolismo também, porque isso está mudando ali de alguma forma nos Estados Unidos, né? Tá aqui o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, para a gente poder pensar o neomazumbismo da direita brasileira também, que eu já falei disso aqui, né, em outros vídeos. Por quê? Porque entender o neomazumbismo e o complexo de Poodle é parte fundamental para dialetizar o quê? O patriotismo pirata do Bolsonaro, né? É o que eu estou chamando aqui do patriotismo pirata, porque é isso. O Bolsonaro e a direita brasileira é tudo pirata morando num lugar, certo? Porque o que é o pirata? O pirata é aquele cara que tem interesses meramente próprios. Não está nem aí para nada. São os neoliberais brasileiros, né? São essa gente que fica usando camisa da seleção brasileira e vendendo empresa para o gringo a preço de banana, né? Pior, né? Um pirata com uma bandeira nacional assim para fingir que é de algum lugar, né? Então, quer dizer, tá? E, evidentemente, para finalizar, a gente tem que combater o neoliberalismo, que é a base econômica da direita brasileira e do bolsonarismo, etc, né? Então tá aqui 3 dicasinhas rápidas aqui, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, Ha Jong-chang, filósofo coreano, tá? Brasil no Prego, esse livro muito bom aqui do Gilberto Felisberto Vasconcelos, que fala como que começou essa coisa do rentismo aqui no Brasil, no governo Fernando Henrique, depois se aprofundou, tá? Pode fazer mais vídeos sobre isso aí também. E o livro do Noam Chomsky,
tá? O lucro ou as pessoas, neoliberalismo e ordem mundial. Beleza, pessoal? Então é isso. Essas são essas dicas de hoje aí. A gente comemorando aqui, tá? 1 ano sem Bolsonaro. Então, que bom, bacana. Inclusive, eu fiz um vídeo na época, tá? E foi um dos vídeos, foi o segundo melhor vídeo do canal, né? O vídeo da eleição do Lula lá. Beleza, pessoal? Então a gente volta no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço. Tamo junto. Fui.